acho que abriu para vocês. Eu volto de novo, Karen, pode deixar. Vamos lá. Fala onde que você parou, Karen, que eu volto para você. Nas facas? É isso? Tá, vamos lá. Então, olha só. Depois da tesoura e da pinça, é importante que eu tenha uma estrutura para cortar, tá? Que tenha a função principal de corte. Principalmente corte e desarticulação. Então, primeiro equipamento que eu tenho é a faca média. A faca média ela é interessante para retirar pele e tecidos moles, de forma geral, não só da cabeça. Tá? Então, lembra que o animal chegou para uma clínica veterinária para fazer uma necrópsia, eu preciso começar a cortar uma estrutura, eu vou usar a faca média, tá certo? Para abrir uma cavidade, tudo bem? Então a faca média, tá? É essa faca aqui. Então essa aqui é a faca média, tá? Então, faca média. Bom, depois da faca média, eu tenho uma faca pequena que é necessária ter. Essa faca pequena, que é o número 4, tá? Essa faca pequena, ela é ideal para desarticulação de cabeça, tá? E cortes principalmente dentro da cabeça. Então, eu consigo desarticular estruturas, tá? Abrir a cavidade da cabeça do animal, tirar o encéfalo, tirar o sistema nervoso central. Eu preciso de uma estrutura um pouco mais delicada do que uma faca média, que ela é muito grande. Tá? Então, essas facas menores elas facilitam a maleabilidade. Tudo bem? Então, são duas facas diferentes que elas vão somar uma à outra. Tá bom? Bom, depois eu tenho o número 5. O número 5, o nome já diz, né? Ela é pedra de afiar. Pedra de afiar. Essas facas, pessoal, quando ela passa no pelo e passa na pele do animal, ela perde o corte muito fácil, tá? E aí, então, eu preciso sempre estar amolando, afiando essa faca, tá joia? Então, a pedra de afiar, vamos colocar aí, tá? Ela é utilizada, pedra de afiar, ela é utilizada antes da necrópsia, tá bom? Então, a pedra de afiar, ela é utilizada antes da necrópsia. Então, antes de começar a necrópsia, eu vou utilizar então a pedra de afiar para afiar, para gerar um corte nessas duas facas aqui. Tá joia? Então eu vou lá e vou afiar essas duas facas. Tudo bem? Bom, depois que eu usei, durante a necrópsia, eu uso a chaira. Durante a necrópsia, eu uso a chaira. Tudo bem? Então, pedra de afiar, o próprio nome já diz, né? Vai afiar as facas. Durante a necrópsia, se as facas forem perdendo o corte, eu preciso manter o corte das facas, eu vou usar então o número 6. O número 6 é a chaira, tá? Ou então, chaira, alguns locais chamam de fuzil, tá? É a mesma coisa. Então, chaira ou fuzil. Ela é feita então para manutenção do fio das facas, tá bom? Manutenção do corte das facas. E o número 7. E o número 7, a machadinha, tá? A machadinha, ela é utilizada, tá? Principalmente para cortar ossos, tá? Cortar ossos. A machadinha, ela é mais utilizada em animais de grande porte, tá?
dificilmente vai ser necessário utilizar uma machadinha num animal de pequeno porte, tá? A machadinha, então, é o item 7. Tudo bem? Posso passar? Bom, a técnica da necrópsia, né? Ou seja, quando eu estou fazendo uma necrópsia, ou estou auxiliando um veterinário a fazer a necrópsia, né? Existe uma sequência, tá? E essa sequência ela é feita, primeiro, local. Eu preciso escolher um local, tá? E aí o seguinte, né? São duas situações. Quem trabalha com pequenos animais, eu vou fazer uma necrópsia no cachorro, num gato, tá? Tirando se ela não for investigativa, se eu quero fazer somente, não é criminal, é somente uma investigação para saber do que ele morreu, se é infeccioso, se não é infeccioso, eu consigo colocar esse animal num saco branco, né? Levar numa clínica veterinária e faço a necrópsia. Tudo bem? Então isso aí é sem dificuldade nenhuma. Agora, se for um grande animal, se for um boi, se for um cavalo, não dá para fazer isso. Não dá para eu ensacar o animal e levar numa clínica veterinária, tá? É inviável. E eu preciso escolher um local adequado, tá bom? E esse local eu tenho que avaliar se ele está perto de rio, perto de córrego, para não ter contaminação, tá? Eu preciso pensar que esse animal tem que ser enterrado depois. Esse local dá para ser enterrado. Mas é um monte de pedra que ele morreu, não tem como enterrar esse animal, então tem que tirar esse animal de qualquer forma dali, tá? Então, tem que avaliar o local onde vai ser realizado a necrópsia, tá? Antes de qualquer procedimento, é necessário fazer um exame externo, tá? Ou seja, olhar o animal, mexer com o animal, olhar todas as cavidades, tá certo? Então vamos escrever então aí, ó. Primeira coisa, exame externo. Desculpa, segunda coisa, né? Exame externo. O que é importante olhar no exame externo? Todos os orifícios naturais. Todos os orifícios naturais. Então, boca, ânus, nariz, ouvido, esfíncter uretral, tá? Então, aonde tiver comunicação com o meio externo eu vou olhar. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar para ver se tem sangue, se tem secreção, se tem obstrução, tá? Se tem algum líquido, algum tipo de secreção saindo. Então eu vou ter que olhar esse animal como um todo, tá? Então a primeira coisa que eu olho são os orifícios naturais. Depois que eu olho os orifícios naturais, tá? Vamos lá, Raquel. Eu falei, primeiro você vai ter que escolher o local para fazer a necrópsia, tá? E o segundo passo é o exame externo. Exame externo é investigar todos os orifícios naturais. Todos os orifícios naturais. Ah, deu exemplo aí, né? Boca, nariz, ânus, ouvido, tá? Então todos os orifícios naturais. Isso é o exame externo, tá? Bom, depois que eu olhei os orifícios, eu vou começar então a investigar possíveis orifícios não naturais. Ou seja, esse animal veio a óbito. Geralmente ele vem com histórico já, tá? Ah, o animal estava um dia, né? Fugiu de casa, quando ele voltou ele morreu. Meia hora, uma hora depois que ele fugiu, quando ele chegou em casa ele já morreu, tá? Ou não, o animal foi para casa, voltou correndo, voltou moado. Já tem alguma história, alguma coisa que você consegue falar assim, opa, tem alguma coisa ali que eu posso pensar que ele foi envenenado, ou não, pode ser alguma coisa voltada para alguma coisa infecciosa, ele veio passando mal há bastante tempo, ou não, né? O animal do nada estava em casa, ele não saiu de casa, né? E de repente ele subiu no telhado,
eu ouvi um barulho e o animal caiu do telhado, né? Então provavelmente ele levou um tiro, levou, né, uma pedrada, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando eu não tenho nenhuma noção, não tenho histórico nenhum desse animal, na anamnésia, não tenho nada de histórico, eu vou então partir do zero. Aí eu começo a investigar tudo. Eu tenho que olhar esse animal, e animal, na grande maioria das vezes, vão ter pelo. E os pelos vão obstruir muito a nossa imagem, a nossa visualização. Tá? Então, olha só, o que é importante? No exame externo, tentar enxergar qualquer orifício não natural. Tá? Então, estou olhando lá, do lado do ouvido do animal tem um buraco. Que buraco é esse? Mas tem pelo em volta, eu não consigo enxergar. O que eu vou fazer nesse local para enxergar? Se eu estou batendo o olho, eu sei que tem uma coisa diferente ali, mas eu não consigo enxergar que tamanho que é esse orifício. O que eu tenho que fazer para enxergar? Que faz numa cirurgia também, né? Antes da cirurgia, você faz o quê? O que você faz para você enxergar uma estrutura cheia de pelo? Não? Ninguém se habilita? Tricotomia. Boa, Letícia. Tá? Raspar o pelo. E raspar o pelo daquele local tem um nome correto que chama-se tricotomia. Tá? Então a tricotomia ela é importante porque você vai tirar o pelo daquele local e vai tentar enxergar o tamanho real daquele orifício. Às vezes você consegue enxergar somente uma secreção saindo, né? Um sangue pisado ali, né? Um sangue coagulado. Aí quando você for raspar, fazer a tricotomia, você enxerga que o buraco está muito maior do que você pensava. Geralmente é assim, tá? E aí depois eu vou investigar o que tem nesse buraco, mas a princípio eu só vou enxergar os buracos, tá? Pessoal, importantíssimo, tá? Vamos escrever isso aí. Sempre fotografar, tá? Sempre fotografar. Tá certo? Então, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou enxergando, eu tenho que tirar foto. Tá bom? Fotografa. Tá certo? Bom, depois eu faço. Depois que eu procurei orifícios não naturais, né, já investiguei os orifícios naturais, já procurei orifícios não naturais, fotografei tudo que tinha nesse animal de diferente, aí sim eu começo, então, realmente a fazer a necrópsia, tá? Propriamente dita. Desculpa, pessoal. Vamos só escrever depois da tricotomia e fotografia, vamos escrever uma outra coisa aí, tá? Coleta de dados. Coleta de dados, tá? O que é isso, tá? Até coloquei aqui embaixo separado. A coleta de dados, ela vai acontecer em todas as etapas, tá bom, pessoal? Eu vou fazer coleta de dados quando eu escolho o local da necrópsia, faço coleta de dados no exame externo, faço coleta de dados no exame interno e faço coleta de dados nos exames complementares, tá bom? Vocês vão entender por que é importante a coleta de dados. Porque quando eu faço a coleta de dados, na hora eu não consigo pensar, mas depois vai me facilitar e muito no laudo, tá? Eu vou conseguir saber realmente o que aconteceu com esse animal justamente quando eu fizer o laudo. Eu vou começar a levantar todos os dados desse animal de acordo, né, com os dados que eu comecei a alinhar. Por exemplo, olha, o animal tinha uma perfuração próxima do ouvido, né? Depois o animal tem uma outra perfuração no abdômen, tem uma perfuração no tórax. Você falou, opa, peraí, 3 perfurações do animal, eu não posso falar que o animal morreu de envenenamento, né? Eu posso tentar confirmar, fazer uma investigação, mas tem grande chance de ter morrido por uma outra causa que não envenenamento, que não infecciosa, né? E sim uma causa traumática. Alguém matou esse animal. Tá claro para vocês por que a importância dos dados? Tá certo? Tá claro, pessoal? Tá? Bom, uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração, tá? É a questão da contaminação. Pessoal, eu falei 2 coisas que têm que ser feitas, né? Olha, tirar foto. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais tem máquina fotográfica aqui, né? Todo mundo tira foto no telefone celular. Quem tem máquina fotográfica não usa, né? Fica lá guardada lá e não usa. E a segunda coisa importante, então, quando eu for tirar foto, eu vou tirar foto geralmente de telefone celular. E segundo, anotar os dados.
anotar os dados, pessoal, vou anotar com uma caneta, com um lápis, né? Essa caneta e esse lápis, eles não podem sair, tá? Da sala de necrópsia. Então vamos escrever então aí. Vamos escrever uma coisa importante. A sala de necrópsia deve ter exclusivamente lápis, caneta, borracha e prancheta. Tá certo? Então, exclusivamente. Então, eu não posso compartilhar a caneta que está lá no consultório, que está lá no atendimento ao público, levar para o centro de necrópsia, para a sala de necrópsia e depois voltar com ela para lá de novo. Porque eu vou pegar essa caneta e esse lápis, muitas das vezes, com a mão, de luva. E essa luva está contaminada, tá? Então, muito cuidado com isso, com contaminação, tá? O ideal é que sempre tenha 3 pessoas para fazer uma necrópsia. Esse é o ideal. Uma pessoa para coletar os dados e tirar as fotos, e 2 pessoas para fazer a necrópsia propriamente dita, tá bom? Todos eles com os uniformes, com os EPIs. Tá? Mesmo aquele que está tirando foto, que não está tendo contato com nada, tá bom? Por quê, pessoal? Imagina você tirar o telefone celular do bolso, tirar uma foto, depois você põe no bolso de novo, depois você segura o animal, depois você abre a cavidade animal, você segura o animal para o animal não ficar caindo de um lado para o outro, né? Então é muito importante tomar cuidado em relação a isso, a contaminação. A sala de necrópsia é o local mais contaminado da clínica, do hospital veterinário, tá? Então até que ela é feita exclusivamente para isso e para mais nada, tá? Você não pode fazer necrópsia num centro cirúrgico, você não pode fazer necrópsia num consultório. Nesse papel, tá, que a gente está fazendo, é um papel específico, tá, rotineiro, numa sala de necrópsia, não tem diferença você fazer de caneta ou de lápis, tá? Agora, isso na necrópsia, né? Se você faz de caneta, não precisa passar limpo depois, né? Agora, se você está errando com muita frequência ali, depois tem que passar a caneta, então faz a lápis, depois fica mais fácil. Agora, quando você faz, porque isso na verdade, rotineiro, só para você entender, é um documento que vai ficar interno, tá? Só que por ser um documento, o ideal é que sempre você faça de caneta, mas não obrigatoriamente de caneta, tá bom? Esse material, essa folha que você vai preencher, é uma folha que vai ficar guardada na clínica, tá bom? Tudo bem? Tá? Preferencialmente de caneta, mas não obrigatoriamente de caneta, tá joia? Bom, depois que você fez todas essas questões de anotação, de tirar foto, né, de investigar esse animal macroscopicamente, né, por fora, eu vou então começar o exame interno desse animal, tá bom? Exame interno. Esse exame interno, aí sim, é uma coisa que começa a ter maior risco de contaminação. Enquanto está o exame externo, tem risco, mas o risco não é tanto. O risco ele aumenta quando eu começo a abrir a cavidade, tá? E quando eu começo a abrir a cavidade, eu faço o corte com a faca, eu posso utilizar a lâmina de bisturi também, se for necessário, tá? Eu começo então a gerar o que nós chamamos de, vamos escrever aí, ó. Começa a gerar esporos, tá? Esporos. Esporos. Os esporos, tá, pessoal? Nada mais é, a gente conseguir entender o que é esporo de uma forma mais simples. Esporo é a mesma coisa que poeira biológica, tá bom? Só uma comparação para vocês entenderem. Isso é esporos, tá? Então, quando você faz um corte, você está gerando poeira, você está respirando essa poeira. Então isso é um risco, tá bom? O risco de transmissão acontece com as secreções e com os esporos, tá? Então o exame interno começa a ser feito, corta-se a cavidade, vai abrir a cavidade abdominal desse animal, né? Vai ter algumas situações sangramento, outras não, né? Mas sempre vai ter alguma secreção produzida ali. Pode ser pus, pode ser líquido sanguinolento, tá? Líquido sanguinolento é diferente de sangue. Já viram a diferença de líquido sanguinolento para sangue, tá? Sangue é vermelho vivo, né? Ou vermelho escuro.
O líquido sanguinolento é um sangue aguado, meio roseado, tá? Porque aquilo é sangue diluído, tá bom? Isso é líquido sanguinolento. Então, sempre no exame interno vai ter, além da liberação de esporos, vai ter liberação de alguma secreção. Agora, minha pergunta é, como que eu vou fazer para diminuir a eliminação, ou melhor, a disseminação de esporos numa necrópsia? O que eu posso fazer para diminuir os esporos? Vocês têm ideia? O que eu posso fazer para diminuir? Não para me proteger, mas para diminuir a liberação de esporos numa necrópsia. Tem ideia? Não? Ninguém se arrisca? Bom, se esporos é uma poeira, como é que eu faço para varrer uma casa e não levantar poeira? Eu faço o que com a casa? Você sabe fazer, né? Como é que eu faço? Tô varrendo um quintal, tô levando muita poeira. Aspirador? Poderia ser. Quintal. Você não passa aspirador no quintal, né, Karen? Ou passa, né? Então, você molha, tá? Você molha. Então, você passa você passa um pano úmido, né? Mas exatamente isso. Então, quando você joga água, você molha, tá? Você diminui o risco de liberar esporos, tá? É uma medida simples, por isso aí que no centro de necrópsia sempre tem que ter uma mangueira, tá? Uma torneira com uma mangueira para você umidificar todo o animal, umedecer todo o animal mesmo, né? Molhar o animal antes da necrópsia. Tá? Depois que você fez o exame externo, você molha esse animal para você cortar e não ter risco de liberar. João, no corredor, tá? No quintal. Bom, tudo bem, pessoal? Aí o exame interno começa a ser feito, então, tá? Com abertura, e eu começo, então, a avaliar os órgãos internos. Tá? Começo a avaliar, vamos escrever, então, aí, ó, exame interno. Exame interno, lembra, né? Eu já abri a cavidade do animal, tá? Então, primeira coisa que se observa é o sistema respiratório. Primeira coisa, sistema respiratório. Segundo, sistema cardíaco. Sistema cardíaco, tá? Ou circulatório, tá bom? Pessoal, se eu quero enxergar o sistema respiratório, qual cavidade que eu tenho que abrir para enxergar o sistema respiratório? Qual cavidade que eu abro do animal? Vamos lá, sistema respiratório. Tórax. Isso aí, gente. Eu abro o tórax do animal, tá? Então, já que eu abri o tórax e estou vendo, né, qual é o órgão que eu vejo principalmente ali, quando estou vendo o sistema respiratório? Eu estou buscando qual órgão principalmente? Qual que é o órgão do sistema respiratório? Pulmão. Isso aí. Eu vou olhar pulmão do animal. Vejo como é que está o pulmão. Depois do pulmão, como é que eu vejo? Qual é a outra estrutura do sistema respiratório? Eu estou subindo, tá? Olhei o pulmão, depois do pulmão eu vou olhar o quê? Na sequência, traqueia, tá? Então eu vejo basicamente pulmão e traqueia, tá joia? Bom, depois que eu já abri o tórax e vi pulmão e traqueia, eu vou então observar o sistema cardíaco ou o sistema circulatório. Vou enxergar então o coração, tá? Que é fácil de ser evidenciado, ele é grande, ele está bem centralizado nesse tórax. Tá? Além do coração, eu ainda vejo artérias e veias ali no coração. Eu vejo como é que está o coração por si só. Tá bom? Tá claro? Tá? Então, sistema respiratório, depois sistema cardíaco. Depois eu vou avaliar o sistema digestivo desse animal. Tá? Depois eu olho o sistema digestivo. O que eu vejo no tórax do sistema digestivo? Ligado ao TGI. O que tem no tórax?
do sistema digestivo, o que eu tenho no tórax? Esôfago. Isso aí. Eu vou buscar o esôfago desse animal no tórax. Depois do esôfago, eu vou para a cavidade abdominal. Qual é o próximo órgão depois do esôfago? Qual é a estrutura que eu vou observar? Estômago. Vou olhar o estômago desse animal. Depois, qual é o próximo órgão depois do estômago? Intestino delgado. Boa, Karen. Tá? Depois do intestino delgado, intestino grosso. Tá? Então, eu consigo enxergar ali, tá, toda a estrutura do intestino, dos intestinos, né, desse animal. Tá joia? Bom, eu consigo enxergar se tem alguma ruptura, se tem algum corpo estranho, tá? Sem abrir o intestino nesse momento por enquanto, mas só de palpar, só de ver a estrutura do intestino, eu consigo ver se tem uma situação hemorrágica, inflamatória naquele local. Tá? Você consegue enxergar de forma macroscópica. Tá bom? Depois, então, eu começo a retirar. Tá? O próximo passo, então, é retirar, tá, os sistemas. Então, eu vou retirar o sistema respiratório, retiro o sistema circulatório, retiro o sistema digestivo, tá bom? Vou retirando para esvaziar esse animal, tá? E vou deixando tudo separado, os órgãos todos separados, tá? Os sistemas todos separados. E aí então, quando eu retiro todo o intestino, todo o TGI na verdade, tá? Do abdômen desse animal, qual é o outro sistema que ficou ali dentro? Já tirei o respiratório, o circulatório, tirei o digestivo. Qual o outro sistema que está ali dentro? Que a gente não mexeu? Os, né? Ficaram dois ali. Urinário. Nós vamos olhar o sistema urinário, tá? Mas antes do sistema urinário, ou melhor, dá para olhar de forma simultânea, tá? Porque um não atrapalha o outro. Vou olhar o sistema reprodutor e o sistema urinário, tá? Como é que estão ali situados rim, ureter, bexiga e uretra, tá bom? E no caso da fêmea, eu vejo o útero facilmente ali, tá? Bem estruturado, tá? É fácil de se enxergar, tá bom? Ovário e útero, né? Tá claro, pessoal? Tá? Basicamente aí o passo a passo do sistema da necrópsia de forma geral, tá? Exame externo e exame interno, tá bom? Sempre que eu acho algo anormal, fora do normal, eu anoto, eu coleto os dados, tá bom? Sempre coletar esses dados, sempre anotar, sempre tirar foto, tá? Importante, eu vou mostrar as fotos de necrópsia, importantíssimo, sempre que eu fotografar, sempre colocar alguma coisa do lado. Coloco uma tesoura, coloco uma caneta se não tiver nada, né? Coloco um bisturi, coloco uma faca, alguma, ou então, de preferência, né, esse seria o ideal, uma régua, tá? Por que coloco uma régua do lado de uma estrutura? Porque quando eu tiro um rim, eu coloco do lado uma régua. Qual que é a lógica? Por que eu vou colocar uma régua do lado? Qual que seria a lógica disso, pessoal? Na hora de tirar a foto. Sabe o tamanho, né? Se eu coloco uma pinça de 15 centímetros, eu vou ter uma noção de tamanho, tá? Agora, se eu coloco literalmente uma régua do lado, tá? Ou uma fita métrica do lado, eu cravo ali, ó, não, o rim está com 18 centímetros, está com 13 centímetros, está com 10 centímetros, tá bom? Fica mais fácil a gente conseguir saber o tamanho das estruturas, tá? Bom, depois então que eu faço esse exame interno, se eu olho, eu olhei o fígado desse animal, tá? Tô vendo que o fígado está com uma cara diferente, tô vendo que o fígado está fora de padrão, tá? Eu posso então começar a coletar pequenos fragmentos, tá? Por exemplo, o fígado, ele tem uma coloração vermelho acastanhado, tá? Se eu vejo que o fígado está branco, isso é fora do normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou anotar, olha, o fígado está com uma cor esbranquiçada. E eu pego um pedacinho desse fígado, coloco no líquido conservante e vou então mandar para o laboratório para quê? Para fazer um exame complementar, tá? E esse exame complementar é feito no laboratório,
Tudo bem? Tá? Então, olha, exame complementar, eu vou coletar um pedaço e vou mandar então para o laboratório. Tá joia? E o laboratório, lógico, não vai me dar essa resposta no dia, na hora, demora, tá? Mas ele vai falar assim, olha, esse animal estava com uma hepatite, esse animal estava com um depósito de gordura, né, esteatose, acontece muito em gato, animal que come comida muito gordurosa, animal que come comida, né, comida mesmo humana, tem muitos casos de esteatose, né, de gordura hepática, tá? Esteatose é um passozinho para a cirrose, né, para a degradação do fígado. Tá joia? Inclusive é uma doença que acomete muitos seres humanos também, né, esteatose hepática. Bom, tudo bem, pessoal? Deu para ter uma noção? Tá? Local, exame externo, exame interno e exames complementares. Exames complementares, vamos só para a gente terminar, de finalizar, na verdade, exames complementares, eu vou fazer então, eu posso fazer uma biópsia, tá? Tudo bem? Então, uma biópsia. Eu vou retirar um pedaço e vou mandar para o laboratório, tá bom? Tá joia? Ou então, eu posso pedir um exame histológico, tá? Um exame histológico. Seria basicamente a mesma coisa, tá? O exame histológico e biópsia. A biópsia, ela costuma ser bem pequena, tá? Um líquido pouco, uma secreção pouca, né? Ou, desculpa, uma aspiração pouquinha do órgão. O histológico não, já é um pedacinho do órgão que você coleta e manda, tá joia? Mas ambos vão ser os exames complementares. Vão mandar para o laboratório para que o laboratório faça, tá, a análise. Tá joia? Bom, isso tudo alinhado aos dados que nós coletamos, vai ser emitido o laudo, tá? O laudo vai ser o laudo que vai sair com o que nós chamamos de causa mortis, tá bom? Causa mortis. Ou seja, vai falar no laudo do que o animal morreu. O animal morreu por uma lesão que perfurou o tórax, atingiu o coração e ele morreu. Tá? Você vai lá, você vai enxergar todos os dados fotografados e você vai falar, olha, o animal morreu por uma lesão perfurante ou pérfuro-contusa no coração. Morte instantânea. Tá joia? Tá claro? Ou não, o animal morreu provavelmente por uma intoxicação, provavelmente por um envenenamento. Tá joia? Isso tudo você consegue saber de acordo com a necrópsia. Pessoal, pensa comigo, olha, o gato saiu de casa, tá, à noite, voltou de manhã, era 8 horas da manhã, depois de meia hora o animal está lá caído no quintal, morto. Tá? O animal ontem estava sadio e hoje está morto. Eu vou suspeitar de um envenenamento. Levo numa clínica veterinária, né, para saber, eu quero saber do que ele morreu. Aonde que eu vou procurar? Onde será que vai estar esse possível fonte de contaminação, fonte de intoxicação, de envenenamento desse animal? Né? Se o animal chegou em casa, andando, depois de meia hora ele caiu, tá? E caiu no quintal instantaneamente e morreu. Isso acontece muito, tá? Quem faz estágio aí com estágio deve ter visto bastante a questão de intoxicação, de envenenamento, né? Com gatos, né? A maioria das vezes não dá tempo de salvar. A maioria das vezes o animal vem a óbito antes de qualquer tipo de intervenção, tá? Onde que eu vou procurar, pessoal? Vamos pensar que seja chumbinho, tá? Ah, eu estou achando que o animal deram chumbinho para o meu gato. Onde que eu vou procurar esse chumbinho? Se o animal comeu, não tem nem meia hora que ele chegou e já morreu. E eu vi que ele chegou bem, que ele chegou ativo. Onde que eu vou procurar o chumbinho? No estômago, tá? Ou então, se ele não tiver no estômago, por algum motivo, em meia hora, ele já pode ter saído do estômago, tá? E chegado na primeira porção do intestino delgado. Como é que chama a primeira porção do intestino delgado? Me lembra? Primeira porção do intestino delgado.
duodeno, tá? Geralmente vai estar no estômago, porque o animal, o chumbinho, ele é muito pequeno, para quem já viu, nunca viu o chumbinho, ele é muito pequeno, tá? E geralmente a pessoa coloca o chumbinho em algo muito palatável. Aí coloca lá sei lá, numa sardinha, coloca num peito de frango, coloca numa carne moída, coloca em alguma coisa para o animal comer. Às vezes coloca de maldade para matar mesmo o felino, ou às vezes usa por ignorância para matar roedor, tá? Nós já vimos sobre isso, né? Que na verdade não tem efeito contrário, né? O efeito bumerangue nos roedores, tá? O chumbinho, não sei se vocês sabem, ele é um herbicida, né? Ele é utilizado para controle de pragas, ervas daninhas, né? E então ele não tem, só que descobriu que a intoxicação dele é muito forte, né? É altamente letal. A dose letal dele é muito baixa. Tem que tomar pouco para você morrer. E aí então descobriu-se que mata muito fácil o roedor. Sim, tá? E aí que é o problema de... Só que mata roedor, mata felino, mata cão, mata ser humano, mata criança, né? Então é um problema sério a questão do chumbinho. Inclusive é crime hoje a comercialização, tá? A compra e a venda de chumbinho, tá? É crime. Tudo bem, pessoal? Tá? Então eu vou procurar então no duodeno desse animal o chumbinho. O chumbinho e o que o animal comeu, tá? Eu vejo bastante, já fiz bastante necrópsia de animal que come felino, que come chumbinho com peixe, né? Com sardinha principalmente. Não sei se é porque mascara o gosto, né? Então é muito comum a questão do envenenamento de gato com chumbinho e sardinha, tá? Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a ação do chumbinho, o que ele faz? Já falei para vocês a ação do chumbinho? Como é que ele age no corpo dos animais? O ser humano também, né? Já falei, acho que já, não já? O chumbinho, se eu falei, eu vou falar de novo, tá? Eu também não lembro, cara. O chumbinho, na verdade, ele vai matar os animais por hemorragia interna, tá? Então o que acontece? O animal quando come chumbinho, e aí se o animal tiver acabado de comer o chumbinho, provocar o vômito é eficiente, tá? Então você pode provocar o vômito nesse animal, e o animal vai regurgitar então o conteúdo que ele comeu, né? A sardinha e o chumbinho, tá joia? Como é que eu provoco o vômito no animal? Você sabe? Como é que eu faço para um animal vomitar? Alguém tem ideia? Quero que o animal vomite. Como é que eu faço? Alguém já viu esse procedimento em clínica veterinária? Tem como fazer em clínica, né, que é um procedimento diferente. Tem como fazer em casa, tá? Bom, primeiro, o mais correto, né, a forma mais correta de se fazer provocar vômito no animal é fazer através de morfina. Você faz a morfina para o animal, e o animal, que morfina é um analgésico, só que se o animal tiver com algo no estômago, ele vai vomitar, tá? E, geralmente o chumbinho causa dor, tá? Então além de você diminuir a dor do animal, você ainda provoca o vômito, tá? E ele vai vomitar esse conteúdo que está no estômago. Ele vai vomitar o que ele tiver comido vai para fora, tá bom? Ou então, que aí é menos indicado, mas de repente é o que a gente tem na mão, é água oxigenada. Tá? A água oxigenada, ela tem um problema que ela pode gerar uma lesão de esôfago, tá? Uma esofagite, mas às vezes é melhor que o animal né? Desenvolva uma esofagite, trate a esofagite, do que o animal morrer. Tá? Então o ideal é que se use medicamento para provocar o vômito, a morfina funciona bem, ou então água oxigenada. Impressionante. Dá para o animal regurgita o que tiver no estômago. Tá? Ela causa uma irritação no estômago e aí o animal vomita, tá bom? O chumbinho, de forma geral, pessoal, então se o animal tiver acabado de comer esse chumbinho, quando ele provoca vômito, você vai jogar para fora boa parte desse conteúdo. Pode ter sido absorvido um pouco do chumbinho já, mas boa parte foi jogado para fora. E aí para tratar fica mais fácil, tá? Não é toda intoxicação, todo envenenamento que você pode provocar vômito, tá? Coisas cáusticas não se pode provocar vômito, tá? Então, cloro, água sanitária, né?
soda cáustica, produtos químicos. Na grande maioria das vezes você não pode provocar vômito. Tá? Provocar vômito é pior do que não provocar vômito. Tá? Então é melhor que fique no animal e você dê medicamento para fazer uma lavagem do que você provocar vômito. Tá bom? Mas nesses produtos que você sabe que o animal comeu o chumbinho, eu vi que era um chumbinho, aí você pode provocar vômito, que funciona bastante, tá? Mas não vai resolver todos os problemas. Você vai precisar entrar com outras medidas. E aí, uma das medidas importantíssimas é controlar hemorragia interna. Esse animal, o chumbinho, de certa forma, ele gera uma hemorragia interna, tá? Essa hemorragia interna, ou seja, o animal não coloca nenhuma gota de sangue para fora, mas começa a estourar os vasos internos. Então ele morre por hemorragia interna, ele morre seco, tá? Morre seco, ele perde sangue, tá bom? E aí então o animal geralmente vem a óbito rápido, tá? O animal come uma quantidade grande, pelo tamanho pelo peso dele, né? Acaba sendo uma dose elevada e o animal vem a óbito, tá bom? Então toma muito cuidado aí com a questão do envenenamento de gatos principalmente, tá? Então tenta castrar esse gato para diminuir essas fugas do animal, porque tem muita gente aí que faz maldade com os felinos, tá bom? Então, o chumbinho, de certa forma, ele vai agir como hemorragia interna, então por isso que você tem que combater a hemorragia. Agora, se eu quero eliminar esse chumbinho, tá? Vamos pensar no chumbinho. Já provoquei vômito, ele vomitou uma parte, mas uma parte já foi absorvida. Ou uma parte já está no duodeno, Demetrios, como você falou, né? Já saiu do estômago e chegou no intestino. Como é que eu posso fazer para diminuir a absorção no intestino desse chumbinho? Vocês têm ideia? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer com medidas de primeiros socorros aí para diminuir a absorção dessa toxina, desse veneno? Já viram falar? O que eu uso para diminuir a absorção? Não? Pessoal, o que eu uso para diminuir a absorção, tá? Chama-se carvão ativado. Já ouviram isso, Demetrios? Carvão ativado, tá? Funciona muito bem, é barato, funciona bem, tá? O carvão ativado é como se fosse uma esponja. O carvão ativado chega no estômago, chega no intestino desse animal e absorve tudo quanto for toxina. Ele vai chegar lá e vai sugar tudo que está de errado, tá? E vai jogar para fora. Vai ser eliminado. Tá bom? Então esse é o propósito aí de você administrar carvão ativado. Eu costumo dizer que carvão ativado, principalmente quem mora em local distante, afastado, tem que ter carvão ativado em casa para administrar para os animais. Funciona muito bem, é fácil de administrar de certa forma, tá? Geralmente hoje eles vendem em comprimido e vendem em sachêzinho, tipo aquele suco Tang, sabe? Você joga aquele sachê num copo, mistura e dá na boca do animal. Aquilo aquilo absorve as toxinas e ele vai eliminar depois aquilo tudo em forma de carvão. As fezes ficam pretas, enegrecidas, tá? Mas funciona muito bem para absorver as toxinas. Tá joia? Então carvão ativado. No caso de uma intoxicação por chumbinho, eu tenho que provocar vômito desse animal, na grande maioria das vezes, né, se tiver há pouco tempo, né, essa ingestão, dou carvão ativado e administro medicamentos que vão inibir, tá, a hemorragia. Alguém tem ideia do nome de medicamento aí que inibe a hemorragia? Já ouviram falar? O que eu dou para o animal que está sangrando? Já viram na clínica, no estágio aí que vocês estão fazendo? Não, William, meter o dedo na garganta não dá certo não, tá? Não. Não, porque ele tira antes de ter esse reflexo ele vai se mexer antes de ter esse reflexo. Então colocar o dedo na garganta, ele vai até provocar vômito, mas não quantidade suficiente, tá? Para hemorragia, pessoal, o que vocês já viram que o veterinário aplica? Alguém já participou de uma cirurgia que o animal começou a sangrar e teve que fazer algum medicamento? Já viram? Não? O medicamento que a gente aplica para diminuir a hemorragia, tá, é a vitamina K. Vitamina K funciona para inibir situações hemorrágicas. Tá? Ela demora um pouco para fazer efeito, mas ela funciona bem. Vitamina K. Tá? Ou então, um outro medicamento que é muito utilizado para questões hemorrágicas
que é o Transamin. Tá? O Transamin, ele é um medicamento que você administra, ele funciona de forma rápida, tá? E diminui a hemorragia. Então, vitamina K, né? Ele funciona muito bem. Então, Transamin mais vitamina K. Tá? São os medicamentos utilizados aí para animais que estão apresentando questões hemorrágicas. Tá joia? Tudo bem? E o resto, pessoal, no caso de uma intoxicação por chumbinho, né, por envenenamento por chumbinho, utiliza-se basicamente sintomático, tratamento de suporte. Né? Fazer um soro para esse animal, fazer se o animal está com vômito, diminuir a questão do vômito, se ele está com dor, administrar analgésico e por aí vai. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Técnica de necrópsia, tá? Basicamente aí, início, meio e o final é sempre o laudo, tá? Do que o animal causa mortes, né? Bom, pessoal, continuando aqui, né? O que nós vamos ver? As alterações cadavéricas, tá? Vamos escrever então aí. Alterações cadavéricas. Alterações cadavéricas. Os fatores que influenciam, tá? Os fatores que influenciam. Bom, o primeiro fator, primeira coisa, né? O que é alteração cadavérica, né? Cadáver vem de, né, um micro-organismo, um animal, um ser humano que veio a óbito, que morreu, tá? Então, alterações desse animal que veio a óbito, desse animal que morreu. Alterações cadavéricas, tá joia? Quais são os fatores que vão influenciar essas alterações nesse cadáver, tá? Alterações que vão aumentar, ou seja, que vão acelerar essa alteração ou que vão diminuir essa alteração, frear essa alteração. Me dá um exemplo de alteração cadavérica, pessoal, vocês saibam. Me dá um exemplo de alteração cadavérica. Alguém se arrisca aí? O que é uma alteração cadavérica? Deixa eu só liberar a entrada de uma pessoa aqui. Acho que alguém pediu para entrar aí, eu não sei quem foi. Ué. Só um momento, pessoal, que eu acho que alguém pediu para entrar aí, eu não sei quem foi, viu? Só um momentinho. Já libero para vocês. Pronto. Pronto aí, pessoal. Vamos lá. Alguém me dá um exemplo aí de alteração cadavérica? O que seria uma alteração cadavérica? Quando o animal morre, né? Degradação, William? O que seria degradação? Dá um exemplo melhor aí. O animal veio a óbito. O que acontece com ele? O animal morreu hoje de manhã. O que acontece primeiro com o animal? Essa hora, como é que vai estar esse animal? Coloração da língua. Tá, mas vamos pensar assim no animal como um todo, tá, Jaqueline? Giovana falou uma coisa importante. Não tá errado não, Jaqueline, a cor da língua vai modificar, mas eu consigo ver isso na hora que o animal morreu. Mas depois de passar de um tempo, né, ele começa a ter alterações que eu tô vendo, eu nem coloquei a mão no animal, eu tô olhando, né? Tá? Cheguei perto do animal, eu começo a ver. Então o animal começa a esfriar, tá? Se eu chegar perto da mucosa, levantar a mucosa, realmente ela vai estar pálida, o animal morreu, né? Vai estar pálida, vai começar a mudar de cor, fica até meio arroxeada. Mas duas coisas são importantes que a gente consegue ver facilmente. O cheiro, o odor,
né? Odor é uma alteração cadavérica. E a rigidez. O animal fica duro. Isso é uma alteração cadavérica, tá? Isso eu queria que vocês entendessem. Isso são fatores que vão influenciar, tá? A coloração da pele, de forma geral, também ela vai começar a modificar, tá joia? Tudo isso, a rigidez, né? Então, tudo isso vai se alterar, ela vai acelerar ou ela vai reduzir, vai frear de acordo com esses fatores aí embaixo. Então, primeiro fator, tá? Vamos escrever então aí. Fatores que influenciam as alterações cadavéricas. O primeiro fator é temperatura. Temperatura. Então, temperaturas elevadas aceleração das alterações, desculpa. Temperaturas elevadas, aceleração das alterações. E temperaturas mais baixas, diminuição da alteração. Segunda é estado de nutrição. Animais. Vamos escrever então aí, ó. Animais. Tirei minha anotação, pessoal. Peraí. Animais ígidos. Vamos escrever aí, ó. Animais ígidos. Lembra desse termo? Animais ígidos. Ou seja, o que quer dizer animais ígidos mesmo? Lembram? O que são animais ígidos? Não? Animais ígidos são animais saudáveis, tá certo? Então, animais saudáveis, a degradação é mais rápida, tá? Então, o animal bem nutrido, né, o animal saudável, a degradação ela é mais rápida. Animal desnutrido, alteração mais lenta. Principalmente se esse animal estiver desidratado, tá joia? Então, desnutrido ou desidratado, principalmente, se tiver os dois juntos, então, ela é mais lenta ainda, tá? Por quê, pessoal? Tá? Só por curiosidade. Por que animal desnutrido, né, ou desidratado? Bom, o que vai acelerar a alteração cadavérica, basicamente, são as bactérias que estão dentro do nosso corpo. É elas que vão acelerar essa degradação, essa alteração. O que acontece? Se esse animal estiver desidratado, desnutrido, né, nem as bactérias que estão ali dentro, tá, é como se fosse um barco afundando. Todo mundo começa a pular fora, né, igual o Titanic, né? O pessoal começou a pular fora do Titanic. É a mesma coisa que acontece com as bactérias. Nem as bactérias sobrevivem, né, da mesma forma no animal desidratado, no animal doente. Tá joia? Por isso, então, a importância aí, até para as bactérias ruins estarem bem no nosso corpo, estarem desenvolvidas, o animal tem que estar ígido. Tá? Tanto é que um animal ígido, as bactérias vivem de forma harmônica, tanto bactéria boa quanto bactéria ruim. Né? Isso é homeostase, isso é um equilíbrio. É isso que sempre se busca no organismo, é homeostase, é um equilíbrio. Tá? Tanto entre bactérias boas, que são importantes para nós, quanto as bactérias ruins aí que fazem parte do nosso corpo. Tá? Não tem como a gente viver sem elas. Né? Bom,
A cobertura tegumentar, tá? A cobertura tegumentar e o tamanho do animal estão ali os dois juntos, tá? Cobertura tegumentar seria a quantidade de pele que tem esse animal, tá bom? E o tamanho do animal. Então, quanto mais pele ou quanto maior o animal, tá? Mais rápido a degradação, tá bom? Então, vamos escrever então aí. Quanto maior a cobertura tegumentar e quanto maior o tamanho do animal, mais rápido a alteração cadavérica. Mais rápido a alteração cadavérica. Pessoal, quanto maior o animal... só lembrar, né? Cobertura tegumentar, ou seja, pele, tá? Então, os animais eles têm a pele mais solta que dos seres humanos. Quanto mais solta essa pele, tá? Mais rápida a degradação, tá joia? Então os bovinos aí, né? Boi, que tem a pele mais solta, né? São os bovinos africanos, né? Que tem o sangue africanizado, eles costumam ter mais adaptabilidade, tá? E as peles são mais soltas, tá? Tem aquela barbela comprida, né? Então isso acelera a alteração cadavérica. Isso mantém o maior calor naquela pele. É como se fosse um cobertor, tá? Ela funciona quando o animal está vivo para controlar a temperatura, mas quando o animal está morto, ela aumenta a temperatura desse animal. Então, quanto maior o animal, mais quente vai estar esse animal ali dentro, tá? Mesmo o animal que tenha morrido, né? Acho que foi a Giovana que falou que o animal esfria, realmente ele esfria, mas as bactérias começam a se multiplicar ali dentro, mesmo o animal estando frio, tá bom? E por último, pessoal, tá? E o contrário, né? Quanto menor a cobertura tegumentar, quanto menor o tamanho, mais lenta é essa alteração cadavérica. Tá joia? Bom, e a causa mortis, né? A causa mortis também ela vai influenciar, tá joia? Do que esse animal morreu? Tá? Algumas causas mortis. Alterações são mais rápidas, outras são mais lentas. Tudo bem? Tá? Então, fatores que influenciam as alterações cadavéricas. Aceleram ou reduzem essa alteração. Lembrar que todos eles vão ter alteração cadavérica. Tá? Pessoal, se eu tenho um cão, que o cão morreu, eu não quero que tenha alteração cadavérica nesse animal. O que eu tenho que fazer? Não quero que tenha alteração cadavérica nesse animal. O animal acabou de morrer. O que eu faço com ele? O que eu posso para frear? Congelar. Isso aí, William. Tá? A forma para parar a alteração cadavérica, tá? Parar que não para 100%, mas diminui bastante a alteração cadavérica, é o congelamento. Tá? Se eu não quero que tenha alteração cadavérica, eu congelo. Ou então, o que eu faço? Qual é a outra opção? Além de congelar. O que eu uso para manter o animal do jeito que está e não ter degradação? Inclusive não tem nem mau cheiro, né? Alguém já viu? Formol. Isso aí. Isso aí, Maria Eduarda. Isso aí, Letícia. Formol. O formol ele é utilizado, né? Já foi muito utilizado para, além de alisar cabelo, né? Ele era utilizado para conservar, tá? Conservar a estrutura. Então, quando você coloca algo no formol, ele freia qualquer alteração cadavérica. Como se ele pausasse a alteração cadavérica. Você tira do formol, lava aquela peça, coloca em cima da mesa, ela vai começar a alteração cadavérica a acontecer de novo. Inclusive gerar mau cheiro, inclusive gerar toda a alteração cadavérica, tá? Então, se eu quero manter aquele feto daquela cadela que morreu para fins educativos, eu vou colocar ela no formol, tá? Ou então congelar. O formol é melhor porque você consegue ter a mesma textura, só que no formol, tá? Qual é o problema do formol? Inclusive, proibiu-se a utilização de formol para alisar cabelo, né? Por quê? O que o formol faz? Qual é o problema de usar formol? Vocês sabem? Por que o formol foi proibido? Para alisar cabelo. Para salão de beleza. Embora ainda tenha cabeleireiras que utilizam, né? Para de crescer? Não. Não é isso não, Giovana. Eu nem sei se ele gera isso, tá? Não sei. Mas não é esse o propósito principal, não.
Alguém tem ideia por que não pode usar formol? Faz mal para o pulmão. Ele faz mal não só para o pulmão, mas principalmente para o pulmão, tá, Maria Eduarda? Ele gera, na verdade, ele induz células tumorais, tá? Ele gera câncer. Ele é cancerígeno, tá? Então, eu tive na faculdade, eu não lembro se foram 5 ou 6 professores de anatomia. De anatomia, trabalho num laboratório anatômico e basicamente é aula prática todo dia, tá? 4 morreram de câncer. Coincidência ou não, tá? Não pode falar que foi realmente, tá? O formol, mas 4 morreram de câncer. Então, viviam no laboratório anatômico, a vida deles, né? E não é só para dar, imagina, a vida acadêmica toda deles, né? Estudaram, se dedicaram, eram monitores na faculdade Eu lembro que um professor meu, ele tinha 30 anos. Eu lembro que a maioria dos alunos tinham 20 e poucos anos, ele tinha 30 e poucos anos de laboratório anatômico. Você imagina? 30 anos respirando, né, formol o dia inteiro, né? E eu vou ser sincero, eu nunca vi eles dando aula, ou falando, manipulando algo de máscara específica para controlar o formol, né, para impedir que o formol entre. E olha que a gente tem aula na faculdade, no anatômico, pelo menos aí uns 4 a 5 anos, né? Então, passava despercebido, acha que nunca acontece e acontece, né? E morreram de câncer, né? Então, é a importância aí da proibição do formol, mas ainda é permitido utilização para fins acadêmicos, né? Para conservar material, né? Então, a gente ainda tem formol nas clínicas veterinárias, no centro de zoonose, para fazer uma necrópsia, para mandar o material para análise, você coloca no formol e manda para o laboratório. Por quê? Porque freia a alteração cadavérica. A partir do momento que chega no laboratório, ele vai tirar, tá? E aí então você consegue manipular, tá bom? Então o formol ele é excelente para frear a alteração cadavérica. Eu não sei qual é a ligação que era utilizada no salão de beleza, né? Eu sei que era utilizada para alisar cabelo, mas por que ele alisava, eu não sei dizer. Tá? Qual é a alteração, qual é o benefício que ele gerava. Mas por que ele foi proibido é porque gerava essa questão tumoral. Tá? Então, cabelo liso, mas um câncer no pulmão. Né? Então, não paga. Né? Ainda tem, né, salão que faz, mas faz de forma clandestina. Tá? Não pode mais fazer, não pode-se mais utilizar, né, esse tipo de procedimento. Tá? Alguém falou alguma coisa? Não. Bom, e aí então só para a gente terminar, né, a gente vai começar nas próximas aulas a falar sobre diagnóstico, tá, de morte. Isso é muito importante, saber que o animal veio a óbito, tá? Então, saber diagnosticar a morte especificamente, né? E aí só para a gente encerrar nossa aula de hoje, tá? Primeira coisa né, o que é morte, tá? Morte, na verdade, é um termo expedido, né, criado pelo CFM. CFM é Conselho Federal de Medicina. Então ele é aplicável tanto nos animais quanto nos seres humanos. Tanto nos seres humanos quanto nos animais. Vamos escrever então aí o que é morte, tá? Morte. Então ela é definida por parada. Morte, então, é definida por parada total e irreversível. Parada total e irreversível das atividades encefálicas. Das atividades encefálicas. Tá bom? Então, o que quer dizer isso, tá? Se parar o encéfalo, se parar o sistema nervoso central, automaticamente tudo para baixo parou. Já parou o rim, já parou o pulmão, já parou o estômago, já parou o coração, já parou tudo, tá? Então, quem manda
funcionar o coração, tá, é o seu sistema nervoso central. Ela é uma musculatura cardíaca, diferenciada, que não tem um controle sobre ela, mas na verdade o controle está dentro da sua cabeça. É que você não consegue falar assim, ó, bate mais rápido, bate mais lento. O seu sistema nervoso central fala, olha, bate, coração, tá? Bate e não para, bate e não para. Ele manda sempre essa informação, tá? Então, quando esse sistema nervoso central para, o carinha, eu não me recordo do que... Eu sei que ele caiu do sótão da casa dele, né? Mas eu não lembro como é que foi a história do Gugu, sinceramente, tá? Não, lembrei, é isso mesmo. Tanto é que iam doar os órgãos dele, não pôde doar para o pessoal no Brasil. Foi isso mesmo, lembrei agora. Lembrei da história. É isso mesmo. Ele teve uma morte encefálica. A gente vai ver mais embaixo o que é especificamente, tá? Mas o que fala que o Gugu morreu naquele momento, tá, cara? É basicamente não ter estímulo do sistema nervoso central, tá bom? Porque a gente vai ver que o animal pode morrer, o ser humano, na verdade, o animal dificilmente vai acontecer isso, né? Pode morrer, ou melhor, pode não ter reflexo de todos os órgãos, mas o sistema nervoso está funcionando, tá? Então está diferente, mas quando o sistema nervoso para, aí não tem jeito. Deve ficar ligado o tempo inteiro nos aparelhos. Se o aparelho desligar, a pessoa morre, tá bom? Tá claro isso? O que seria morte, então? Só vamos grifar aí, a parada total. Total, tá? Não é um pouquinho que para de funcionar, para tudo. E irreversível do sistema nervoso central, tá? Isso é classificado como morte, tá bom? A gente vai ver que tem que ter 2 médicos para testar que realmente a pessoa morreu, tá? Senão você não é decretado a morte, tá bom? Para não ter risco de um errar e falar que morreu e não morreu, né? Tá? Tudo bem? Então, encerramos nossa aula por aqui, tá? Antes de vocês saírem, só fazer uma chamada aí. Bom, algumas pessoas entraram durante a aula aí, pessoal, eu acabei não vendo, tá? Ana Júlia tá aí? Ana Júlia? Não? Caio tá aí? Caio? Cláudio? Cláudio tá aí? Também não? Cláudio, beleza, Cláudio. Giovana Beatriz. Giovana. Graziele, tá aí? Caio também tá aí, né, Caio? Beleza. Isabelle, tá aí? Giovana tá aí também? Tá, obrigado. Giovana, Isabelle tá aí e Giovana também. Júlia. Júlia tá aí? Júlia. Karen. Beleza, Júlia. Karen tá aí? Karen. Kelly tá aí também? Kelly. Beleza. Larissa. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Não? Maria Eduarda. Beleza. Milena, tá aí? Milena. E Natália. Milena e Natália. Thaísa, tá aí? Thaísa. Vanessa. Vanessa. William Cássio.
Beleza. Pessoal, então tá joia, tá? Tá, beleza, Rutineia. Quem eu não chamei é porque eu vi aí, tá? Encerramos a sala por aqui, pessoal. Só deixar um recado, tá? Amanhã, então, a gente vai fazer uma atividade, tá joia? Então, amanhã, venham à aula, tá joia? Um abraço, gente. Tchau, até mais. Bom descanso.